Opa, eu sou a Joana. E eu sou o John. E esse aqui é o Finalmente Residente, o podcast onde a gente entrevista os residentes e especialistas das principais instituições aqui de São Paulo. E a ideia aqui é bem simples e clara. A gente vai mandar um papo reto para você sobre o dia a dia da residência médica, o que é bom, o que é ruim, perrengue, quais são as histórias mais engraçadas. E a gente vai falar também sobre... carreira, não é não, John? Bora. Quais que são as possibilidades de trabalho, quanto que ganha um especialista daquela área, porque é isso que a gente quer saber no final do dia. É 20, é 50, é 100 mil reais? Então, cola aqui no episódio pra você descobrir. Bora? Bora! Fala galera, tudo bem? Antes de a gente começar esse episódio, vamos recapitular a First Season lá de 2021. 21. Boa. E, para quem não sabe, o João Vitor, formado em Clínica pela USP, um dos fundadores da Medway, apresentava esse podcast com a gente. E esse episódio que vocês vão ver agora é um episódio no qual a gente recebeu nada mais, nada menos que o brother dele, o irmão dele. E é uma conversa riquíssima sobre ortopedia que vocês já estavam esperando há algum tempo. Então, só para vocês estarem ligados e aproveitem demais o episódio. Valeu! Fala, galera, mais um podcast. Ai, tô animada, que saudade. E aí, galera, tudo bom? Fala, John. Fala, Jô, fala, João, fala, Thiago. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? E hoje a gente trouxe um especialista extremamente requisitado, aquele que dá uma salvada no plantão, é um pouquinho desesperador, principalmente quando você não tem conhecimento e quer fazer o atendimento daquela luxação de ombro e você coloca o paciente lá e bota 10 pessoas para segurar e ele já tá fazendo uma negativa com a cabeça, falando que merda bem assim é essa. mesmo, bem assim. Só que não. O Thiago tá chegando aqui, né, pra defender a ortopedia, já teve sacaneada aqui no podcast zoando, hoje a tua possibilidade de se A defender, gente, na Thiago. verdade, a gente, assim, boa tarde a todo mundo, né? E a gente sabe que a ortopedia é muito querida pelos colegas, né? Muito querida principalmente pelos colegas da clínica médica. No meu hospital escola era muito pela galera da geriatria, né? Que era muito requisitada também pelos Por que será, nossos Índio? residentes. Por que Hã? será, né? Por que será? Mas Um parecer por um pouquinho pra potássio de defender. 3.4, talvez? É. Não sei. Mas o que é potássio? Brincadeira, gente. Então, assim, na verdade, o que acontece com a ortopedia, se a gente fala desse aspecto do direcionamento da especialidade, é que a gente acaba, no início da formação, já focando demais na parte técnica, na parte cirúrgica, e a gente acaba deixando um pouco de lado a parte clínica, mas não é um mal nosso, né? A gente É o que é, né? pede ajuda, a gente é o que é, É o né? que A gente é. pede ajuda pra galera pra ver se a galera ajuda, né? Mas Ô, Thiagão, você às apresenta. vezes a gente faz algumas pô. coisas erradas aí. Bom, meu nome é Thiago, eu tenho 33 anos, eu sou ortopedista, eu fiz a subespecialização em ortopedia de tornozelo e pé, aqui em São Paulo. Fiz ambas tanto especialização como a sub no IANSP, no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, e me formei em Vitória, no Espírito Santo, na Santa Casa de Misericórdia, né, na MSCAM. E desde então eu me formei, trabalho aqui em São Paulo e cultivei minha carreira aqui em São Paulo, junto com minha família. João quer falar alguma coisa, João? Porque ele tá falando da família, tá quase emocionado aqui. Tá olhando mas aqui pro João. Eu queria lágrima falar, nos gente, que a olhos. gente trouxe aqui o melhor ortopedista do Brasil, vulgo meu irmão aqui, para comentar um pouco sobre a especialidade. E por que eu quis chamar meu irmão aqui? Porque Nepotismo. Também, Mais nada. porque era mais fácil achar o caminho também, mas também... Porque sabe que se eu estiver contando mentira, ele vai falar aqui, entendeu? Também, porque ele vai, provavelmente, ele não vai subir minha bola, provavelmente ele vai me queimar em algum momento do episódio. Com também. certeza. Mas Vai é isso que a gente quer, não é? É pra isso que É o tá que o aqui. povo Pode quer. ter É certeza. o que o povo gosta. Bastidores. Mas porque, desde que quando ele começou a jornada dele na residência de ortopedia, aqui a formação dele nessa especialidade, eu vivenciei muito do que ele passou, né? Todas as dificuldades que a gente sabe, se você não sabe ainda e quer fazer ortopedia, você vai saber
neste episódio tudo que essa galera enfrenta, principalmente ali no primeiro ano de residência, né? É algo extremamente difícil, independente de qualquer instituição. Você vai pensar em fazer no IANSP, que é um excelente hospital, o Thiago vai comentar um pouco, a Unifesp, USP, Unicamp, onde quer que seja, você vai ralar muito e tem que estar muito preparado para isso, né? Então, o primeiro ponto, Thiago, como é que foi a decisão aí? Por que diabos ortopedia? Você até falou, um mundo à parte, entra e foca muito numa especialidade específica, acaba deixando muito do que você aprendeu um pouco de lado. Como é que foi essa decisão? Por que ortopedia? Na verdade, assim, eu até, quando a gente brinca um pouquinho com a clínica médica, eu até sou meio suspeito, porque eu sempre gostei muito de clínica médica durante a faculdade. Eu fui monitor de cardiologia, né? Então gostava muito da parte clínica, né? E a minha decisão por ortopedia, ela veio de uma hora para outra, na verdade, mais na parte final, né? E assim, eu durante a formação nunca fui muito fã da parte cirúrgica, de estar lá no centro cirúrgico acompanhando, eu nunca acompanhei ninguém, mas mais pro final foi uma opção também um pouco pela qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que o cirurgião, ele tem o tempo que você... E aí depois eu posso até comentar um pouco mais sobre isso, né? O tempo, às vezes, que você ocupa num procedimento cirúrgico, que você vai ganhar nisso, você pode graduar em 2, 3 plantões, entendeu? Então é uma opção, é uma possibilidade de crescimento maior que você tem dentro da área cirúrgica, em especialidades cirúrgicas, do que na área clínica, né? Nada contra a área clínica, mas eu tinha essa mentalidade. E tem uma outra coisa, assim, eu vou falar mais o meu macete para escolher ortopedia foi que a gente tem áreas cirúrgicas, você tem várias especialidades, né? Por que não outra área, né? Assim, eu vejo muito que eu gostava também de cirurgia, um pouquinho, gostava de cirurgia vascular, de uro, tinha vontade até de fazer, mas você passar 2 anos de residência de cirurgia geral, mais 3 anos de vascular, 3 anos de uro, então assim, é muito tempo. Eu tinha essa vontade de entrar e resolver o mais rápido possível. E não é por nada não, a parte cirurgião geral, ele mexe muito com cocô, cara. Então, assim, eu particularmente, eu não gosto. O que eu mexo de cocô é da minha filha, somente, tá? E é só com ela mesmo. No máximo eu passo pro João trocar uma fralda, mas fora isso, não dá. Então, acabou encaixando com a ortopedia e, graças a Deus, eu fiz uma excelente escolha, porque eu sou muito grato a todas as pessoas que tiveram no meu caminho, na minha formação, na minha família, todos os meus pacientes que me ensinaram nesse período todo, porque hoje eu me sinto um profissional satisfeito, me sinto preenchido profissionalmente, e eu acho que devo tudo isso à ortopedia. Animal. Você comentou um ponto até que esse ano tem grande possibilidade de aumentar, né? A gente não sabe ainda como vai ser, não sei em que momento o pessoal está ouvindo esse podcast, mas no momento de gravação a gente não sabe se a existência da cirurgia de 2 anos vai continuar existindo. Pode ser que agora aumente. Está nesse processo de mudança aí de cirurgia geral, de cirurgia básica, passando para 3 anos. Isso é um negócio que eu comento muito no hospital que eu trabalho, para os residentes, para a galera que está fazendo residência até de outras áreas, né? Que existe um mundo muito grande além da residência, né? Existe o aprendizado básico que você tem que ter, mas existe um mundo muito grande que você tem que ter de vivência, um aprendizado muito grande que você tem que ter de vivência na sua área cirúrgica, na parte de assistência, SUS, códigos operatórios, convênios médicos. Essa parte, às vezes, quando você fica só dentro da residência, você acaba não vendo isso, né? E isso é uma coisa que eu aprendi muito depois, e eu aconselho, assim, cara, tenta ser o mais centrado possível, se resolver o mais rápido possível quanto a quantidade de residências, quantidade de subespecializações que você quer, porque esse tempo vai fazer falta para você lá na frente, né? E acho que é mais ou menos o caminho, né? Legal. Massa demais.
E me diz uma coisa, você se formou em Vitória, se mudou para São Paulo, como é que foi essa transformação? Como é que foi fazer ortopedia aqui em São Paulo? O que tu passa aí para uma pessoa que está ouvindo o podcast, está em outro estado, tem o mesmo sonho, vai cursar o mesmo caminho que você cursou? Qual que é a dica e o que ela vai esperar? Depois que eu me formei, eu ainda eu acabei passando aqui em São Paulo, em algumas, passei no SUS, passei no IANSP, e eu tranquei a matrícula no IANSP para poder servir o Exército, né? Então, esse ano, que foi 2013, eu servi o Exército no Rio de Janeiro. Foi um ano bom, foi um ano que deu para eu conhecer um pouco uma grande cidade, como que é viver numa grande cidade. Quem acha que Vitória é cidade grande, né? Quem achava que Vitória é cidade grande, Rolou pra né? Rolou uma olhada aqui assassina pro João, parece, mas tudo bem. Nós, quem é de Vitória, geralmente acha que Vitória é uma cidade grande, mas a cidade é minúscula, não tem nem comparação. Então, já conheci como que era lidar numa cidade grande, né? E aí, esse ano seguinte foi um ano que, cara, um ano muito difícil. Com certeza, o R1, eu posso falar que o R1 de ortopedia, eu posso estender para as disciplinas cirúrgicas, porque eu lidei muito com a galera cirúrgica, né? Você conhece lá no hospital, você conhece a galera da cirurgia e anestesia e a galera da neurocirurgia no IANSP, né? Mas, assim, era uma rotina muito puxada, né? O R1, ele, na ortopedia, em qualquer lugar, mas eu acho que aqui, especialmente aqui em São Paulo, a gente tinha uma questão do R1 segurar o piano o tempo todo, então era uma demanda muito grande de trabalho, né? Então, chegava 4, 5 horas da manhã no hospital, né? Tocava serviço até às 7 horas cada um ia para algum canto, ambulatório, centro cirúrgico, e de lá saía só quando tivesse acabado o serviço. Depois, quando tivesse acabado o serviço, a gente voltava para a enfermaria para adiantar o serviço do dia seguinte. Então, assim, era uma rotina muito puxada, né? Em São Paulo, que é uma cidade que, num primeiro momento, você vê assim, puta céu cinza. Eu praticamente não via a luz do dia, né? Porque chegava, tava escuro, saía, tava escuro. Então, não tinha muito pra onde correr. Mas o bom do R1, pelo menos, é que a gente sabe que é um ano só. E aí, depois disso, o tempo melhora, você conhece a cidade, você vê que a cidade tem muito a oferecer para você. Tanto que foi a cidade que eu escolhi para... Tem sol, inclusive, né? Tem sol, De inclusive. vez em Depois do quando. R1. Depois do R1 tem sol. No R1 não tem sol. Chuva tem bastante, isso é pra você. Chuva, alagamento, mas também tem sol. Inclusive tá um solzão hoje, né? E isso que você comentou tem que ficar claro para quem não tá ouvindo, né? Tipo, você vai entrar e esse é o jogo. É 4:30 da manhã, para acordar, Exatamente. 5 tá lá. Eu acredito que de uns 2, 3 anos pra cá, a residência em ortopedia ela tem ficado um pouco menos puxada. E eu acho que em virtude das vagas que tem aumentado, então se você tem mais gente residente, você tem menos serviço para cada um, né? A questão da hierarquia é um negócio que pesa muito em disciplinas cirúrgicas, né? Porque na clínica médica a gente sabe que cada um por si. Você vai lá, você tem seu paciente, você evolui, discute com o preceptor, resolveu, fim de papo. Mas na ortopedia, você depende muito do teu R+, para você poder operar, você depende muito do teu assistente para você operar. Então, você, acima de tudo, você tem que fazer, de preferência com um sorriso no rosto, né? Porque senão, se o cara vê que você tá com cara feia, ele vai pegar no teu pé também. E porque você depende de quem ensina são esses caras, né? Então, eu sou muito grato a eles também, né? Você aprende muito e depois, no ano seguinte, é você que vai ensinar. É você que vai passar o conhecimento, se você aprendeu da maneira correta, tudo que você teve de vivência, você vai passar no ano seguinte, né? Mas em linhas gerais, você acordava ali 4:30 para estar às 5 e saía geralmente às 11 quando não tinha que às virar. vezes meia-noite. Eu já tive situações em que a gente fala assim, o R1 segura o piano, o R2 opera e o R3 estuda. Era mais ou menos isso. Então, assim, teve dias, principalmente no começo, assim, que
Às vezes você pega um preceptor, e isso faz muita diferença também, um preceptor que tem mais vontade de operar, de resolver os problemas, resolver os casos que estão na enfermaria para operar. E aí o cara vai até 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, já fiquei até 6 da manhã no dia seguinte operando com os caras, né? Eu era R1 na época, né? Então, mas a rotina é uma rotina muito puxada. Eu imagino que hoje em dia o pessoal deve estar chegando 6, 5 e poucas no hospital para poder adiantar o serviço. Mas é uma rotina muito cansativa, né? Mas no final das contas, eu acho que a mentalidade tem que ser sempre que é um ano. É um ano que você vai sofrer, é um ano que você vai ter muita dificuldade, mas passou esse ano, os outros anos vão ser todos diferentes. Tem prazo de validade, né? Tem prazo de validade. Isso é bom, isso é importante. E uma dica, né? Uma coisa que eu fiquei preocupado, assim, né? Eu até gostaria de receber essa dica. Dormindo 4 horas por dia, em qual momento que tu consegue botar um sorriso no rosto? O que tu fazia pra estar lá autocima, todo momento? Porque pra mim, o primeiro sorriso do rosto é sair 2 da tarde se eu acordar às 4 da manhã. Com certeza. Você se apega, a verdade é aquele negócio, você se apega a pequenas coisas pra dar um sorriso, pra aproveitar. Então, assim, o meu momento de aproveitar era assim, às vezes quando chegava às 10 horas da noite, e do lado de casa tem um sushi, tem um japonês. E aí minha meta era sair o quanto antes para poder chegar no sushi um pouco antes, para poder bater aquele rodízio à noite, né? E eu fazia residência, assim, eu morava com um colega que fazia residência de cirurgia geral em Heliópolis, né? Que é o Henrique, um grande colega. E aí a gente às vezes chegava junto, era nós dois, e batia um pratão lá, e não tinha jeito, cara. Você se apega às pequenas coisas para poder agradecer a Deus e aproveitar um pouquinho. Mas as coisas mudam. No R2 você tem tempo para quase tudo, para trabalhar, para poder estudar, para poder conhecer a cidade de São Paulo, né? E eu particularmente, eu sou, hoje em dia, para quem não gostava, né? A gente lá de Vitória, a gente gosta muito de Vitória, de Vitorinha, praia e tal. A gente queria muito voltar, eu queria muito voltar. E hoje em dia eu falo, nossa, São Paulo é minha cidade, não tem condição. Tudo que São Paulo oferece profissionalmente, trabalho, estudo, entretenimento, restaurantes, shows. Eu zerei os shows aqui em São Paulo, então não tem preço. Eu queria até aproveitar, você comentou uma coisa interessante, você falou que no R2 melhora. E no R1 você falou muito de segurar o piano. Qual que é a diferença prática, assim? No R1 você evolui, tudo na tua mão, resolver os pepinos do paciente. No R2 você vai tipo rainha, só realmente para operar? É isso? É mais ou menos isso, João. É mais ou menos isso. De manhã você... A verdade é que, por exemplo, a gente trabalhava no hospital servidor público estadual, você tem muito, muito paciente idoso, né? Então, para você colocar esse paciente na mesa de cirurgia, você tem que prepará-lo, né? E o ideal, principalmente paciente muito idoso, fratura de fêmur, é que esse paciente ele opere nas primeiras 48 horas. E às vezes, para você conseguir fazer que esse paciente opere nas 48 horas, o coleguinha anestesista pediu para você exame de sangue, eletrocardiograma, raio-x de tórax, ecocardiograma, cintilografia miocárdica, avaliação pré-anestésica, 1, 2, 3. Então assim, cara, para você correr atrás disso, você não consegue correr em horário comercial. Em horário comercial, de 7 às 19, ou você vai estar atendendo ambulatório, ou você vai estar operando. Uhum. Então, você tem que correr isso entre 4h30 da manhã e 7, e depois disso. Só que a maioria desses setores que você tem que correr atrás não funciona nesse horário. Então, às vezes você tem que dar o corre no meio, pintou um horáriozinho no meio do centro cirúrgico, entre uma coisa e outra, você vai comer? Não, você não vai comer. Você vai lá no centro, no ecocardiograma, você vai ver providenciar esse ecocardiograma para logo, entendeu? Então, fica muito nas costas do R1, para quê? Porque o R2 possa fazer outras coisas, né? Operar com mais tranquilidade, chegar num horário mais cômodo do hospital, descansar, comer. Importante. As coisas básicas, então, vêm no R2, que é tipo, as coisas que você quer. Uma vida razoável, não sei nem se está dentro das 60 horas ou não, mas... vamos dizer assim, respeitável. Uma vida normal. Uma vida onde você consegue 60 almoçar. horas, vamos dizer assim, vem no Legal. R2.
Então, no R1 tem que fazer... Mas as funções são parecidas? Ou, tipo, que competências o R1... sai R1, você sai operando? Não. Mas você sai tocando um pronto-socorro, uma enfermaria tranquilamente? Você sai. O atendimento ortopédico, né? Para quem vive aquilo ali o tempo todo, ele é uma rotina até relativamente fácil de a gente pegar. O que você precisa realmente é cuidar para que esse paciente esteja pronto, né, para chegar no centro cirúrgico e não suspender por faltou um exame, porque se você não checou o potássio, não é? Claro. Você não checou o potássio, você checou o potássio 3.1. 3.1. Não vai potássio entrar. 3.1. Parecer pra clínica, né? Pois é, mas chegar lá no centro cirúrgico, aí o coleguinha anestesista vai falar assim, vai não, gongar. não vai fazer, verdade. entendeu? E isso pesa muito, né? Já chegou a acontecer algumas vezes de você tá lá, tem que checar tudo, e você checa de manhã, tudo antes, pra ver se tá tudo dentro do prontuário. O anestesista fala assim, pô, não tá dentro do prontuário, né? E você tem que checar à noite, pra ver se os exames estão tudo pronto, o que tá faltando, né? A gente bolava, né, o mapa cirúrgico, né? Então bolinha fechada para o que tá solicitado e realizado, meia bola para o que está solicitado e não está realizado. Enfim, e a princípio é isso, né? E a parte do atendimento ortopédico, a gente está sempre, pelo menos lá, a gente tinha preceptores perto. Se você tivesse alguma dúvida com algum caso, você discutia com o preceptor, né? É claro que você, como R1, você atende muito, muito mais do que o preceptor ou do que os outros colegas. Mas, e na parte cirúrgica, você é o carrega piano, você vai afastar, você vai observar muito, né? Até um determinado momento que o R2 vai sentir confiança para começar a passar a cirurgia para você. É lógico, tem outros hospitais de escola, né? Imagino que tem um volume muito maior, que acaba o R1 entrando com o R1, os dois batendo cabeça na cirurgia, mas geralmente é o último que vai botar relar a mão no bisturi, como a palavra, né? Animal. Ô, Thiago, deixa eu perguntar uma coisa. Você está comentando muito, e assim, ortopedia para várias pessoas é uma área muito desconexa do que a gente viu na faculdade. Depende da graduação. Mesmo, né? Pois é, então assim, pensando no cara que tá ouvindo a gente, que tá querendo fazer ortop, vamos supor que eu não me sinto tranquilo para fazer um bom exame ortopédico, digamos assim. Não aprendi as manobras, invite eu. No caso, não lembro mais nada disso. Se eu fosse fazer ortopedia, minha terceira especialização... Fala 3 manobras ortopédicas aí, Joana. Cara, vou inventar uns nomes alemão maluco aqui em inglês, sei lá, qualquer coisa, vou ver se cola. Ela vai falar gaveta, A gaveta. Barlow e Ortolândia. Mas se você falar gaveta, você já falou 3, porque você tem gaveta no ombro, você tem gaveta no joelho e gaveta no tornozelo. Brilhou. Gaveta anterior Já e falou. posterior também. Pronto, toma, John. É isso. Toma. Distraído. Mas fala, qual que era a tua pergunta? Não, minha dúvida é, o cara... Tem um kit básico de manobras ortopédicas, porque o clínico não pode deixar de saber essa. Não. É do tipo, a pessoa que quer fazer ortop, ele vai pegar essa mão, mesmo que ele não tenha essa bagagem de ortopedia, ele pega ao longo da residência, ou o cara tem que vir com um pré-requisito já? Pega sim, você pega. Mesmo que você vá cru. Porque, é lógico, se você existem as duas coisas. Se você quiser atender rápido para terminar o serviço, isso pode acontecer. Tem maneira de você fazer isso. Agora, se você quiser pegar para poder mentalizar, igual eu costumava fazer, o paciente está com a queixa de dor no joelho, né? Às vezes você direciona o exame só para aquela dor que ele está sentindo, mas às vezes o legal, até você pegar uma rotina de exame físico de joelho, você faz tudo no passo a passo. Inspeção, palpação nos pontos direitinho. Depois você parte para o exame físico específico, né? Um McMurray, um Lachman, gaveta, a famosa gaveta. Olha só. Né? As outras manobras para menisco, as outras manobras para LCA. E aí você... chega um determinado momento, principalmente quando você está rodando dentro das especialidades, né? E aí eu sou muito grato ao IANSP, porque o IANSP tinha tudo, né? Tinha todas as subespecialidades ortopédicas praticamente, né? Com raras exceções. E aqui em São Paulo, a maioria dos hospitais você tem todos esses grandes serviços, você tem
todas as áreas ortopédicas, então você vai ver casos diferentes, então eu vi de tudo na minha formação. Então você pode fazer, repete o exame físico 4, 5, 20, 100 vezes, o exame físico de joelho, até você ter uma noção e falar assim, ó, talvez esse paciente eu não preciso fazer todo o exame completo, eu posso direcionar o exame para o que eu quero buscar, né? E assim sucessivamente, para as outras articulações, ombro, tornozelo, E quadril. existe essa compreensão, assim, tanto dos R2 quanto dos preceptores, de que talvez chegue gente muito crua. Com certeza. Legal. Todo mundo, você chega cru Legal. e você cai de paraquedas num mundo totalmente novo. E aquele negócio, você tem dúvida, pergunta, mas é você e o senhor, não tem jeito. Uma coisa que tu falou que quem tá ouvindo deve prestar bastante atenção é que é um diferencial tu fazer serviço onde tem subespecialidades bem definidas dentro do próprio serviço ou conveniado, enfim, de locais que tu vai ter só uma ortopedia Com geral, certeza, né? com certeza. Então faz isso, toda a diferença. gente. deem uma olhada antes de escolher qual residência que vocês vão prestar, porque faz E aí eu diferença. posso né? falar com propriedade aqui em São Paulo, a maioria dos serviços, mesmo os meus serviços do SUS, eu tinha, antes de escolher o IANSP, eu tinha escolhido o Hospital Santa Marcelina, que é uma das maiores referências em ortopedia em São Paulo, um hospital na Zona Leste. Mas a maioria, mesmo dos grandes hospitais do SUS, você tem várias subespecialidades, você tem todo o suporte, você tem material bom para operar aqui em São Paulo, e isso vocês vão vivenciar isso, quem for fazer ortopedia vai vivenciar isso, que faz toda a diferença, né? E, bom, acredito que é isso. Deixa eu aproveitar e te perguntar, Thiago, porque eu lembro que naquele teu primeiro ano de residência, você passou ali pelos 3 anos, naquele teu primeiro ano foi muito difícil, pela alta carga de trabalho, você tinha os teus escapes, teve gente ali tem gente que larga a residência em si, e geralmente o pessoal larga por qual motivo? Entra e acha que não é, ou é uma sobrecarga ali de trabalho, às vezes que a pessoa não quer isso nem durante um ano. Como é que funciona? Tem sim, tem muita gente que desiste. Eu posso falar no meu ano de R1, a gente estava em 6, eram 4 colegas do Ceará e um do Rio Grande do Norte. Colega do Rio Grande do Norte, e todo mundo falava, não vou largar, não vou largar, não vou largar, não vou largar. Deu 2 meses, esse Ninguém colega... solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Quando Ninguém chega... solta a mão de... Quando chega a hora, quando Porque o se negócio soltar, vai se dar ruim. soltar, vai E desandar aí, isso aqui, meu filho. É uma mistura do trabalho muito grande, é uma mistura de trabalho muito importante, é uma mistura de pressão, você está sob pressão. Esse colega, pelo menos, ele largou no momento que ele estava muito sob pressão, né? E, assim, eu posso te falar que no ano seguinte, que eu era R2, foi mais latente ainda isso que você está falando. Porque rodou a escala inteira. Tipo assim, eram 30 pessoas na espera para ortopedia e rodou todo mundo. E assim, a galera chegava, trabalhava um dia, aí às vezes a gente no grupo dos R2, a gente conversava assim entre a gente, pô, cara, o moleque é ponta firme, né? Aí, cara, 2 horas depois, o colega aqui falou que desistiu. Mentira! Que Era desse jeito, cara. ela não voltava amanhã, tá A ligado? galera do ano seguinte, os RUs novos, a gente você era sempre tem- R2, exato. a lista inteira rodou das 30 pessoas, que entrava e saía, entrava e saía. Entrava e saía, entrava, ficava no dia de trabalho e tal, saía. Entrava, botava pra atender, tocar umas fichas lá, falava, não, é isso que eu quero, não. E tipo assim, acaba que sendo traumático, né, cara? O começo, assim, ele é muito traumático e às vezes a gente tinha até não, vamos apertar essa galera aí pra saber quem é ponta firme que vai ficar. E às vezes era só o começo, entendeu? Se o cara aguentasse um pouquinho, depois acabava... As coisas iam pra uma rotina um pouquinho normal. Mas o que aconteceu no fim das contas é que rodou a lista inteira, tinha que fazer uma segunda chamada, fez uma segunda prova, depois entraram 3 caras, né? Então ficaram em 6, e assim, os 3 caras que ficaram eram até melhores que os 3 caras que já tinham passado, né? Aí, João, tu me sacaneou que eu larguei a USP em 15 dias, mas... A galera Tá, que tô larga bem aí até. um dia, Tô né? melhor, cara. Exato. Guerreira. Por nada, achei guerreira. Guerreira. Mas Obrigada pela ortop valorização. não é mole, cara. Não é mole mesmo. A galera E eu não ia fica- passar na triagem.
Eu ia falar meio-dia e dizer, ó, galera, obrigado pela oportunidade. Obrigado por tudo, mas não é meu caminho. Não, Contando não senti, não senti. uma história basicona de um colega da faculdade que veio acho que ele foi pro Ipiranga, foi tentar fazer neurocirurgia. Já vou avisando, hein, galera. Neurocirurgia é coisa de louco, tá? E é um ortopedista que tá falando. E é um ortopedista que tá falando, tá? Nossa, neurocirurgia era um negócio... Se tinha alguém que trabalhava mais que a gente, era a residente da neurocirurgia, que era residente única, sozinha. Nossa, Meu Deus. ela ali, cara, ela morava no hospital. Parecia um zumbi, cara. Deus me livre. Mas esse colega meu, ele chegou na residência de neurocirurgia e passou na prova de neurocirurgia. Puta, cara, o cara é um puta gênio, né? Aí ele chegou começou a falar pros residentes lá, pros R2, falou, não. Aí o pessoal falando rotina, você trabalha tal hora e tal, não sei o que, depois você vai pra cirurgia, depois você vai pra enfermaria e tal. Aí o cara falou assim, não, tudo bem, porque eu tenho um plantão pra dar e tal, não sei o que. Os caras olharam pra ele assim, pra mim, tá maluco, plantão? Você dá plantão fora? Não tem condição, cara. E aí foi coisa de 2 semanas o moleque tinha saído, entendeu? Então, a realidade, ela se mostra assim, quando você chega, né? E eu tô falando muito pra vocês da realidade que eu vivi, né? Pode ser, cada serviço vai ser de uma maneira diferente, mas quando você tá preparado pro pior, qualquer diferença, qualquer melhora, você se apega... É lucro. Né? Não, mas eu acho super válido a gente estar pontuando tudo. A pergunta que a gente pontua aqui quando traz alguém de uma especialidade cirúrgica, e o Daniel comentou a mesma coisa no episódio da cirurgia geral na Unifesp, é justamente essa, dar um contexto e uma realidade do que você vai enfrentar. Porque a gente pode ficar aqui floreando, falando que vai ser tudo ok, mas aí quando chega aqui em São Paulo... É totalmente diferente. Acontece esse tipo de coisa. Acho que tá todo mundo na tua possibilidade, na opção de vida. Cara, se você quiser sair, você sai. Não tem problema, não tem nada... Isso não é definitivo do que vai acontecer pro resto da sua vida. É melhor você feliz ali fora do que infeliz dentro, fazendo algo que não te preenche, como você comentou bem no início do podcast, né, Ju? É isso. Posso aproveitar, a gente está falando, né, da dificuldade, da necessidade da garra ali no primeiro ano, mas e depois? Porque você fez uma pós, né? Você se especializou em pé e tornozelo. Fiz subespecialidade em pé e tornozelo, né? Assim, Animal. como eu falei para vocês, o primeiro ano ele é para você se aguentar. Depois disso, você consegue trabalhar, você consegue estudar, você opera mais, você tem mais contato com a parte gostosa da ortopedia, que é operar. E no R3 você também tem mais tempo para todas essas coisas, mas você foca um pouco mais no estudo, porque a gente tem uma prova que ela é bastante desafiadora, que é a prova da SBOT, uma prova realmente difícil. E você precisa se preparar bem para poder trabalhar. No R4 você já tem bastante tempo para você, para poder ter as suas individualidades, saber qual o caminho que você vai tomar, se você vai voltar para a tua cidade, se você vai ficar em São Paulo. E, assim, eu acho que São Paulo, como eu falei de São Paulo, que a minha opinião ao longo dos anos ela mudou, foi porque profissionalmente ela nos acolhe muito bem, né? E você começa a ver que os seus vínculos eles vão cada vez melhorando. Então você tinha um plantão um pouquinho mais longe, e você começa a pegar um plantão mais perto, mais tranquilo, ganhando a mesma coisa. Você vai ficar com esse plantão. E depois você vai subindo, você vai atender um ambulatório, você vai... o seu chefe vai direcionar você para atender numa clínica, você vai operar com o seu chefe, depois você vai começar a operar seus casinhos você mesmo, entendeu? Então, o que eu percebo foi que o crescimento, ao longo dos anos, ele foi exponencial, né? Eu fui me apegando a vínculos melhores, largando os vínculos, deixando para outras pessoas vínculos que não eram tão atrativos naquele momento, e tudo uma circunstância de vida que vai mudando. E aí eu falei, não, acho que não tem porquê. Meu irmão tá aqui também, né? E aí eu falei, não tem porquê voltar pra Vitória, né? Porque, realmente, quando você volta, se você não volta com alguma coisa certa, eu falo de Vitória, mas eu tive meus colegas que voltaram pro Ceará e outros colegas que também voltaram para suas cidades. Se você não tem algum esquema bem feito lá, com alguém que você já conheça, alguém que possa te introduzir, te encaminhar e fazer esse caminho tortuoso que você já percorreu aqui em São Paulo, ser menos tortuoso na cidade que você
quer trabalhar, isso vai ser muito difícil, né? E quais são essas possibilidades pós? Você falou do plantão, do consultório, da especialização, que deve ter não sei quantas subespecializações dentro da Ortop. A gente tem as subespecializações que você pode fazer. Eu fiz uma porque eu já falei, tava de saco cheio de residência. Chega de trabalhar pros outros, trabalhar pra mim, não tem jeito. Brincadeira, mas assim, eu acho que o network faz toda a diferença aqui em São Paulo, né? Todas as pessoas que você conhece, e isso eu comento muito com o João, as pessoas elas podem, se você mostrar caráter, se você mostrar que você é um bom profissional, a pessoa vai saber reconhecer isso, ela vai te direcionar para o caminho certo, né? Então, os chefes de serviço, a maioria dos chefes de serviço aqui em São Paulo, eles têm algum contato em outros hospitais particulares, e aqui em São Paulo você tem uma rede de assistência suplementar que é absurda, ela é muito grande, né? Então você tem muito hospital, para onde você olha aqui em São Paulo você tem um hospital, e você pode ter certeza que em cada um desses hospitais você tem um chefe da ortopedia que é vinculado a uma grande residência, e aí ele vai colocar quem ele conhece, quem ele direciona, quem vem de fora e tem mais dificuldade para ter plantão, ele vai colocar ali, e aí daí sucessivamente, a primeira coisa que eu tive foi plantões, um pouco mais distantes, cirúrgicos, depois plantões aqui mais perto, depois plantões melhores, que pagam um valor melhor, e depois o que eu tô agora mais, que são ambulatório, consultório médico, cirurgia, que é a nossa perspectiva de crescimento, né? Eu acho que, acima de tudo, focar no que você cultivou a vida inteira, né? Cirurgia, não tem jeito. Legal. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Cada especialidade tem um conjunto de habilidades e comportamentos que são valorizadas e alguns comportamentos e habilidades que não deveriam ser feitos dentro daquele universo, né? Uhum. Dentro do universo da ortopedia, que é bem particular. O que um bom residente faz e o que um mau residente, segundo o serviço, olhar do serviço, faz? Conta aí pra gente. Pra essa galera que vai prestar ortopedia aí no final do ano. Eu acho que o grande atributo do cara que quer fazer residência de ortopedia, acima de tudo, a primeira coisa, ele tem que respeitar a hierarquia. Isso é o primeiro de tudo. Então, um cara que tem que saber respeitar e saber que ele vai chegar num lugar onde ele é estranho para ele é estranho para os outros, e quanto mais respeito ele tiver pelas orientações, pelas determinações que você tiver dentro do próprio serviço, mais respeitado ele vai ser, né? Eu acho que resiliência também é uma palavra que ajuda muito, né? Você tem que se adaptar, você tem que superar, você tem que engolir certos pensamentos, certos sapos, né? Para saber poder crescer e se tornar melhor. E a mentalidade de crescimento. Acho que quem vem para São Paulo, de maneira geral, ela sabe que você tem um potencial para crescimento muito grande e que o céu é o limite. Vamos ser sincero, o que eu penso hoje de São Paulo, principalmente ortopedia em São Paulo, o céu é o limite. Se você cultivar amizades, se você cultivar o que você tem de bom, a chance de você ter sucesso é muito grande. E qual que é o caminho do insucesso na ortopedia? Eu acho que eu posso nominar, me basear por alguns outros colegas residentes abaixo de mim que eu tive, né? A preguiça, digamos que a falta de caráter, né? Eu acho que todo mundo comete erros, né? E você tem que ser homem para saber admitir seus erros, né? O que eu via, por exemplo, em um outro colega lá é que faltava caráter para assumir as suas responsabilidades e os seus erros quando eles aconteciam, e vão acontecer, né? Às vezes a cirurgia não vai acontecer porque você falhou, porque você deixou de cobrar um exame, você cobrou um exame e não checou depois. Então, esse tipo de coisa acontece, né? Mas, assim, eu tendo a valorizar mais a parte positiva, né? A questão do caráter, a questão da resiliência. Acho que
Acho que se você é bom, as suas características boas, elas vão aflorar aqui em São Paulo. Se você é ruim, pode ser que elas aflorem também, as pessoas percebam e você fique sozinho. Essa que é a questão. Eu jurava, eu dei até uma viajada aqui, que quando você falou, não, a principal característica é que você tem que ser forte. Eu jurava que havia alguma... Ser grande, ser alto. Ó, uma das maiores, Ok. uma das maiores ortopedistas que eu conheci durante a formação, quando eu entrei no R1, ela era minha R4, doutora Ana Valéria, e hoje está lá em Curitiba, no Paraná, especialista em tumores ósseos. É uma das melhores ortopedistas que eu já pude trabalhar em toda a minha vida. E ó, ela é, pra quem conhece a Joana, ela é da finura da Joana. Chassi de grilo. Mas, cara, ó, pra botar uma haste pra dentro de um fêmur, cara, ela bota com brutalidade, cara. Eu ia perguntar, do jeito que você tava falando, eu achei que era tipo, não é força, é jeito, mas não, ela achava a força. Não, ela... Nossa, cara, mas ela... Se eu mostrar foto... Depois eu mostro foto pra vocês, cara, ela é magrinha, ela é dessa finura, mas, cara, e ela é inteligente pra caramba. A gente, assim, eu acho que, a princípio, você... Logo quando você entra na residência, você conhece algumas pessoas, você fala assim, velho, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu tinha isso dela, cara. Legal. Ela é muito profissional, muito competente, muito boa no trato com o paciente. E, cara, brutal, cara. Metia uma haste assim, cara, não tinha frescura, empurrava pra dentro, martelava, não tinha jeito. Ô, Thiago, eu ia te perguntar isso exatamente agora. Porque é uma especialidade, né, que classicamente é dominada pelo público masculino. Sim. E eu queria saber, assim, qual foi a tua experiência? Você já até trouxe aí uma história. Como é que era a residência? Era majoritariamente masculina, mas tinha algumas mulheres. E você vê, como você vê a entrada de possíveis ouvintes aí do sexo feminino que querem entrar. O que eu percebi logo depois, né, é que o público feminino na residência aumentou bastante. Hoje, se eu não me engano, no IANSP, de R1, 2 e 3, deve ter umas 3, 4 mulheres, né? E eu acho que vai muito disso. Primeiro, é fazer o que você gosta, cara. Primeiro de tudo é você fazer o que você gosta, fazer o que você ama, é ter prazer naquele momento lá que você tá operando, tá se dedicando ao paciente, ou tá atendendo e fazendo tudo da maneira mais correta possível. Eu encaro muito positivo, assim, as experiências que eu tenho com mulheres na ortopedia são muito boas, né? A maioria das mulheres... A mulher tem um tato muito grande com o paciente, assim. Eu acho que vai muito do jeito feminino mesmo, né? Você tem mais um carinho maior, um apego maior. Isso, às vezes, o homem que é mais bruto, é mais direto, às vezes não tem tanto para falar, essa questão mais humana. A mulher, em virtude da maternidade, em virtude das próprias características da mulher, ela tem mais esse tato. E eu acho que talvez antigamente essa parte de força, isso fosse um empecilho. Hoje em dia, a qualidade dos implantes, a qualidade do instrumental cirúrgico, hoje em dia você tem muito menos, a ortopedia ela é muito menos força, por mais que todo mundo gosta de falar que a ortopedia é só forte, né? Hoje em dia ela é muito menos força. E ela é mais jeito, ela é mais tato, ela é mais química com o paciente. Acho que isso é importante para quem está ouvindo a gente, né? Porque às vezes tem N motivos para ser um ambiente majoritariamente masculino e fica muito essa tradição, né? Então, às vezes, a gente fica com medo, né? Eu, como mulher, pensaria, será que é meu lugar? Então, é legal a gente ver que cada vez mais... vez mais tem profissionais. Exato, e a gente... E muito competentes. Exato, a questão da representatividade é bem importante. Legal, Thiagão. E isso é mais bacana ainda, porque olha como quando a profissional se destaca pela qualidade técnica, pela excelência no atendimento, pela pessoa, a pessoa também vira espelho e referência, independente de qual especialidade ela faz, seja cirúrgica, seja clínica. Então, isso é muito bacana. E aproveitando, seguindo no mesmo gancho, que é um negócio que eu particularmente nunca entendi, mas Thiago sempre falou com muito carinho dos pacientes que ele atendia, da necessidade característica de você realizar um bom atendimento. E a gente tem uma visão, às vezes, da ortopedia que é meramente cirúrgica. Teve algum paciente que marcou sua trajetória aí dentro da residência, algum caso que, você fez um diagnóstico ou alguma coisa diferente que tenha chamado tua
tua atenção, assim, aquele caso que você guarda ali no fundo do coração? Da residência, especificamente. Eu tô Olha, sentindo o Thiago buscando lá no fundo da alma. Tô. Ele fez, eu não Ficou sei um se pouco você- guardado, É, assim, lá atrás. Não sei se vocês assim, estão né? vendo, mas ele puxou aquele... Ele fixou o Foi. olhar na parede e falou, agora eu vou buscar a história Foi aqui. bem longe. É. Ah, Se não tiver da residência, pode falar da vida também. Não, mas assim, eu acho que não vou, assim, de imediato, eu não consigo me recordar, assim, de um caso específico, né? Mas, assim, o que me trazia muita felicidade lá no servidor estadual, principalmente na residência, como eu falei, é um hospital praticamente geriátrico, né? Então, a gente via a dificuldade que a gente tinha para colocar o paciente para operar. Então, era segmento conjunto com clínica, segmento conjunto com a geriatria. Os caras, depois de um tempo, eles botaram a enfermaria de geriatria do nosso lado. Não sei porquê, mas a galera ajudava bastante, né? E aí, você vê aquele velhinho que, às vezes, fica internado não só pela fratura de fêmur que ele teve, mas pela pneumonia complicada, pela infecção do trato urinário, por uma fibrilação atrial que descompensou durante a internação. E particularmente na fratura de fêmur proximal, na transtrocanteriana, né, que o paciente que a gente coloca haste de fêmur dentro e o paciente sai andando, né, você vê esses pacientes depois no ambulatório pós-operatório, o paciente andando, o paciente fazendo as coisas, o paciente vem, traz um mimo para você, um docinho, uma coisa, era muito gratificante, né, posso descrever outras boas sensações que eu tive na vida. A gente tem uma felicidade muito grande quando vê, por exemplo, um raio-x, uma cirurgia bem feita, e quando vê o paciente andando, existando e levando as suas funções no dia a dia da maneira como ele fazia antes, o restabelecimento das suas funções. Isso essa sensação é a melhor sensação da ortopedia, né? Muito gratificante. É legal, né, John? Porque quando a gente pensa na clínica, eu lembro que você citou o caso raro que você atendeu comigo, acho que é muito parecido aquele diagnóstico de marca. Olha como na ortopedia, a rotina em si de um trabalho bem feito para recuperação no paciente, assim como o Daniel citou no episódio da oftalmologia, né? Sim. Eu operei uma catarata, o paciente voltou a ver. Cara, é o dia a dia dele, velho. Exato. Mas o dia a dia dele dá um prazer absurdo. Isso é muito legal, uma né? sensação Isso que muito marca. boa, né? Uhum. Bacana. E na clínica não é o dia a dia, é o atípico, né, que dá uma marcada, né? Exato. Na E pele o também, dia a né? dia, hipertensão e diabetes, né, John? Deus do céu. Cara, mais ou É menos bom. na PED, hein? Na É? PED eu tinha essa... Não sei, né? A questão de você estar atendendo a criança e você gostar da criança, né? Espero que os pediatras gostem das crianças. Isso dava um prazer do dia a dia muito grande. Senti isso bem forte. A criança é maravilhoso, né? Ah, não é? Quer falar da tua filha? Deixar eu falar até amanhã. Né? Mas tô com saudade dela. Bom, então vamos fazer aquela pergunta. A pergunta. E João. agora ele não tem como fugir da raia, gente, porque eu sei quanto ele ganha. Né? Eu já olhei a conta bancária dele e o negócio ali. Antes de fazer a pergunta, deixa eu ilustrar a pergunta com um caso clínico real, inclusive. Lá eu vem lembro- mentira. Eu não sei olha se era só, o... Cara, se demole, o John tava comigo no plantão, lembro até hoje. Acho que, não sei se era o John ou não, mas era o plantão típico. A gente dava plantão lá no Metropolitano, que é um hospital aqui, que ficava lá na Lapa, aqui em São Paulo, que fica na Lapa, né? E a gente era dupla de emergência. Então, eu lembro até hoje, plantão foi um inferno caótico em IAM, AVC e liga para intervenção da cardio para fazer CAT, e supra, plantão cagado. terrível, sepse, Tudo horroroso. epilepsia. Eu trabalhei o plantão inteiro, tubo, central, e aí, depois de 12 horas, cansado, assim, morto, eu liguei para Thiago, fadigado, assim, cara, não dá, velho, tipo, aquele plantão que suga a tua alma. Mas assim, gostoso ao mesmo tempo que as pequenas sensações boas da clínica, pô, tu Sim. passa um tubo, passa central, estabiliza o paciente, também é gostoso. Dá um up. Mas eu ligo pra Thiago, eu falei, e aí, como é que foi o dia aí? E ele falou, foi bom e tal, trabalhei, operei de manhã e tal. E eu falei, tá, porra, o plantão foi foda aqui, não sei o quê.
E aí a gente começou a falar, né? Pô, por dar o plantão foda, eu ganhei R$1.300. E no final do dia, o resumo da história é que ele tinha feito 1 ou 2 procedimentos cirúrgicos pela manhã. E o que ele ganharia eram alguns plantões em si. Não era nenhum plantão pela manhã ou 2. Eram alguns plantões pela manhã. E naquele dia eu notei que talvez eu não tivesse feito a melhor escolha. Então, a pergunta, para ilustrar a pergunta derradeira, assim, quando o ortopedista forma ali, quanto que geralmente é a faixa que ele ganha e como é que essa remuneração pode ascender? Assim, ele forma e ganha 10 mil, ele já pode ganhar 20, se trabalhar igual trabalha na R1, o cara vai ganhar 35, 40 e ao longo dos anos. Depende muito daquilo que eu falei com vocês, né? Quanto mais o tempo vai passando ao longo da residência e depois da residência, no R4, 5, que você quiser fazer, mais tempo você vai ter para você e menos tempo você vai ter para trabalhar para os outros, né? Então, sua pergunta era durante a residência ou depois? Depois que você formou ali no início e ao longo dos anos. Em termos de valor mesmo. Isso. Valor mesmo, cara. A galera fica meio assim. Não tô entendendo. O que é isso? Eu acho que assim... É aquela de pagar essa camisa da Mont Blanc, cara. É isso que eu quero. Não sei que camisa da Mont Blanc é essa aqui, cara. Minha mãe que deu, cara. Eu não compro nada pra mim, não, cara. Tudo que é meu, eu ganho, cara. Relógio papai que deu. Só a camisa do Flamengo. Mas o relógio do João foi eu que dei. Olha só, é aí que a gente não é flagra. Esse aí, não é esse não, mas é outro. Eu tô bom também. Mas assim, pelo menos aqui em São Paulo, né, quando eu tava acabando pro R4, indo pro meu ano livre, você tá num patamar entre 20 e 30 mil reais você consegue tirar trabalhando para você. Então, dando plantão, fazendo consultório e fazendo suas cirurgias, né? E aí eu vou, até para ilustrar uma passagem dessa, eu tava indo operar com um amigo meu e ele falou assim, a gente tava falando de academia, né? E ele falou assim, eu tô fazendo academia e tal, não sei o quê. Eu falei, quanto você paga na academia, cara? Aí ele falou R$500. Eu falei, R$500 é uma nota, né? Mas, você tá operando bastante, né, cara? Isso aí deve ser, sei lá, 1% do que você ganha. Aí ele virou e falou assim, não, é meio. Aí eu falei... E aí eu parei pra pensar, o que ele faz de diferente? Ele faz o que a gente veio aqui pra fazer, ele opera, né? Então, a perspectiva do profissional que é cirurgião é crescer conforme ele troca os seus horários de plantão e de assistência por horários que ele vai operar. E é isso que eu comentava muito, o João, depois que entrou nessa fase empreendedora, ele me questionou muito isso, né? O que eu posso fazer para crescer dentro da minha profissão? O que eu posso fazer é trocar os meus horários de plantão por horários que eu vou operar. E na ortopedia, você tem essa possibilidade, né? É diferente de você, por exemplo, em outras especialidades, você clínica e tal, você crescer como fazendo procedimento, é mais difícil, né? Na área cirúrgica, não só na ortopedia, mas nas outras áreas cirúrgicas, você também tem essa possibilidade de crescer conforme se eu operar mais. Hoje realmente é isso, para mim é isso. O mês que eu vou melhor é o mês que eu opero mais, né? Tem cirurgia que vai pingar R$500, tem cirurgia que vai pingar R$1.000, tem cirurgia que vai pegar R$2.000, mas tem cirurgia que vai pegar 20. Existe essa possibilidade em qualquer área, né? E na ortopedia também. Então é mais ou menos por aí, né? O que eu percebi é que depois que eu saí da residência, eu só ascendi em termos de valor recebido, né? Então, de 20 ele foi progredindo, né? Então, mas é de onde você parte, né? Depois você tem um tempo todo para você, né? Se você der 3, 4 plantões por semana, fazer mais alguma coisa por fora, você consegue juntar mais ou menos isso no mês. E conforme você vai mudando isso por perspectivas que vão te trazer mais ganho financeiro, você ganha mais, não tem jeito.
Que bom que tu só acendeu depois que saiu da residência, porque você acredita. Tinha alguma coisa errada. Sabor Tinha ruim. alguma coisa errada. Mas tem a galera que acende durante a residência, né? Você fala assim, uai, não sei como, né? É interessante trazer isso, né? Porque cada um vem aqui e fala um valor no final. A gente sempre pergunta essa pergunta no final, né? Sim. E assim, não dá pra gente ser hipócrita até de falar, cara, não, qualquer residência que você sair, a expectativa é a mesma. Não é? Não é. Isso é interessante Não é. da galera também na hora da escolha E ponderar. aquilo é um negócio que eu falo sempre para João e talvez mais para frente vocês no trabalho de vocês também devam até entrar nisso, que existem nuances muito grandes, né, depois que você sai da residência, né? Então eu posso te falar que grande parte do que eu aprendi foi depois da residência, foi a vivência na ortopedia, na prática cirúrgica, não só na parte técnica, mas na vivência, na convivência com o convênio, na convivência, no aprendizado Total. dos códigos operatórios, ao saber lidar com... Aqui em São Paulo você tem essa possibilidade, que é o reembolso médico, né? Então, tudo isso são coisas que você vai aprendendo com o tempo. E, queira que não queira, a vida é o seu maior professor, né? Se você acaba... Às vezes tem muita gente que acaba ficando... eu tive algumas colegas que ficaram muito tempo emendando pós, ficando veiculadas a escolas aqui em São Paulo e acabaram perdendo um pouco de tempo com essa questão de como você ganhar mais, faturar mais pelo seu trabalho, né? Isso você aprende com o tempo, não tem jeito. Isso aí dá outro podcast aqui só pra gente falar, que é Total. mais voltado pra carreira em si, mas que quando a gente fala de perspectiva, eu acho que o ouvinte aqui, principalmente aquele que pensa em fazer ortopedia, brilhou o olho ao saber que é 0,5%. Eu tô pensando no 0,5% até agora. 0,5%. Não, duas coisas que eu tô pensando. Se eu fiz o cálculo matemático correto, é 100 100 mil mil, reais. exato. Tipo, porra. Mas na época, esse colega meu trabalha aqui perto, inclusive, ele tava operando demais. Tava com um fluxo cirúrgico muito grande, né? E, cara, Eu ia viver no centro cirúrgico. No fim das Com esse contas, salário, meu Também irmão. ia. no fim das contas é matemática. Se você tem 10 Não sei pra que ele cirurgias, paga academia. né? É verdade. Você tem 10 cirurgias a um ticket médio de 5 mil, você vai ganhar no final 50 mil reais. Fora o que você atendeu, fora o que você deu de plantão, Legal. né? E 10 cirurgias por mês, o que você faz, tá. né? É muito rápido, entendeu? Eu tô aqui pensando no 0,5%, as duas coisas que o podcast me fez pensar, o 0,5% e o chassi de grilo que você me chamou. Eu tô bolada até agora com isso. Chassi de grilo. E com essa a gente encerra o episódio de hoje. Já queria agradecer a participação ilustre do meu irmão. Galera que, por qualquer problema ortopédico que vocês tiverem, podem marcar consulta com ele. Agora é a hora do jabá, hein? Eu Ortopedista recomendo. padrão. Eu recomendo. É, É meu a primo Jo é minha ortopedista. cliente. Chassi A Jo é de minha grilo é cliente. paciente. Não, mas a Jo tá indo bem. A Jo tá em Vai recuperação. se A ferrar. Jo passou comigo tem um mês, ela tá recuperando, tá melhorando, já seguiu algumas orientações. Só quem não segue mesmo é o João, cara. O João tá... Não sei quanto tempo pra melhorar aí essa mão, tá difícil, hein, bicho? Que caí de bicicleta já tem uns 6 meses. Ele queria que eu fizesse a ressonância, mas sou claustrofóbico, estou admitindo ao vivo, então não vou entrar na máquina de Aqui só ressonância. tem os tombos, né? Tombo de bicicleta, tombo de patins, e aí vamos seguindo a meta. Tombo isso jogando bola também. Opa. Mas fala aí onde que a galera pode te encontrar aí. Aqui em quiser São perguntar Paulo. sobre ortopedia no IANSP, geral em São Paulo, até mesmo quiser marcar a consulta aí. Ah, É o arroba o quê? O Instagram é @Thiago S. Fernando. Né? O Instagram é fechado, ainda não tem nada profissional, mas João Vitor tá me ajudando. Vamos ver se ele me ajuda. Thiago, né? Thiago com H? Thiago com H, Perfeito. mas pode adicionar, não tem problema. E eu atendo em alguns hospitais aqui de São Paulo, atendo no Hospital HCO, atendo no Hospital São Luís, Jabaquara. Estou começando a atender numa clínica em Santo André, que chama Clínica Suporte, mas a princípio, meu contato é o João. Qualquer coisa, manda mensagem para ele. João Vitor S. Fernando, me chama lá, galera. Bom demais. Thiagão, Valeu. obrigada por ter Eu comparecido. agradeço a todos vocês aqui pelo convite, pela descontração. Espero ter ajudado aí a quem deseja fazer ortopedia, quem tem vontade de vir para São Paulo. Eu, assim, não me arrependo em nada e por mais que esteja pensando nisso agora, não pensava na R1, né? Mas O sol volta a brilhar. o sol sempre volta a brilhar. E sempre nasce no dia seguinte. O John tá
Romântico, né, cara? Tô aqui na vibe do verão. Boa. É isso, animal, Thiago. Brigadão, cara. Valeu, querido. Legal, valeu. Abraço. Total. E fica aqui o convite para você que ouviu seguir a gente nas redes sociais, no @medway.residenciamédica. E se tem um amigo ou amiga que tá vislumbrando prestar ortopedia, não deixa de compartilhar. Esse episódio vai estar disponível em todos os reprodutores de áudio, todos os streamings. Então, não deixa de compartilhar, porque isso aí é uma utilidade pública, né, gente? Não é, Thiago? Praticamente. Eu acho que eu falei muitas coisas sinceras aqui. Eu achei que foi até sincero demais, né? A gente fica com vergonha de... vou manter esse sisudo aqui, eu sou ortopedista, de gravar. Não, mas eu acho que é mais ou menos isso aqui, cara. A gente... É uma área que tem muita zoeira, mas tem o seu bônus, né? Então, pode zoar, não tem problema. É isso aí. É isso, galera. Fechou, Valeu. galera. Até mais. Beijo grande.